like a bullet train. Fala galera, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, né? Bem-vindos ao Jô Santos. Então galera, ultimamente eu não tenho postado vídeo porque eu tava meio que sem tempo e meio que sem ideias também, e ainda mais por causa do último vídeo que foi pessoas que se cortam. Então tava meio que sem ideias pra dar meio que uma continuidade específica para vocês. Nossa, específicas para vocês. Então, enfim, então eu vou dar continuidade para encerrar esse assunto. Um dos motivos que que leva a pessoa a se cortar é a depressão, é a maldita depressão. Por que, Jô? Por que a depressão? Porque a depressão, geralmente ela entra na fase da adolescência. Ou seja, puta que pariu. Sério. Mano, não dá pra entender, velho. Não dá pra entender. Porque a depressão sempre está com a gente. Porque aquela depressão sempre tá ali pra nos perturbar, pra nos machucar, né? A gente não entende, a gente que é jovem, a gente não entende, ou sei lá, a gente só quer livrar dessa depressão. Então, a depressão é um dos casos que mais acontece, que é mais encontrada entre jovens de 14 a 18 e em diante. Só que assim, a depressão ela meio que é praticamente mais encontrada entre jovens de uns 13 até uns 18 anos, eu não sei, não tenho certeza. Porque eu conheço algumas pessoas, eu tenho alguns meio que amigos, né, que tem 13 anos e já se cortam. Então, tipo, a depressão leva muito de um trauma que, sei lá, tem vários motivos em que a depressão se encontra. E isso atrapalha, né? Meio que atrapalha muito. E eu não sei o que falar. Então, então a depressão se encontra nisso. Ela é baseada nos jovens. E acaba levando as pessoas a se cortarem, a se machucarem, né? Então, tipo, ela se encontra meio que naquele período de preciso de ajuda, preciso que me salve. Por quê? Porque ela não aguenta mais aquela vida dela, ela não quer sofrer, ela não quer ficar triste, ela quer ficar feliz, ela quer achar um motivo pra sorrir. E geralmente ela não encontra esse motivo pra sorrir. Geralmente não tem ninguém ali pra ajudar ela, ou ele. E isso meio que traumatiza, isso meio que fica ali na cabeça. Fala, mano, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? Isso são uma das perguntas que elas se fazem. Por que eu estou aqui? Por que eu já não tô lá em cima com o nosso pai? E geralmente você não sabe nem o que fazer. A pessoa que se corta nem sabe o que fazer. Ela já não tem aquele motivo de viver, sabe? E geralmente isso sei lá, isso machuca. Eu posso dizer que, tipo, essa pessoa, ela precisa de socorro, ela precisa de ajuda. Mas geralmente ela busca uma ajuda na pessoa errada, na pessoa que vai criticar e que não vai estar nem aí pra ela, vai mandar se matar
ou coisa pior, né? Eu, tipo, eu tento enxergar um lado diferente, eu tento ver as coisas diferente, porque eu sei que a pessoa pode mudar, eu sei que a pessoa pode melhorar, pode ser uma pessoa melhor. Eu acredito que a pessoa pode mudar, você pode fazer a pessoa mudar, e eu acredito nisso. Então, tipo, geralmente eu procuro sempre ajudar algumas pessoas em que precisam, ou dar conselhos. Às vezes ela não pode nem seguir, mas pelo menos eu tô tentando ajudar ela a, sei lá, a tentar buscar coisas novas, se distrair em coisas novas. E isso pra mim me ajuda, tipo, porque eu já passei por isso, eu já me cortei, então eu sei do que elas precisam. E quando a pessoa segue o seu conselho, você fica feliz, você acha um motivo pra sorrir. E é geralmente o que eu procuro. Eu procuro motivos pra sorrir. Eu procuro motivos pra continuar aqui e fazendo o que eu faço, ajudando os outros, ajudando o próximo, não criticando, e sim ajudando. Então, geralmente a depressão, ela vem pra te detonar. E, geralmente, às vezes eu ainda tenho depressão, às vezes eu entro em depressão, mas eu não, como eu disse no vídeo anterior, eu não me corto mais porque eu tenho amigos que me ajudam. Isso, eu fico feliz nisso. E eu sou grata a eles, sou muito grata. Às vezes eu penso sim em me cortar, mas, poxa, por quê? Se eu posso fazer uma coisa diferente, se eu posso tentar evitar isso. Eu posso evitar isso, você também pode evitar isso, basta você querer. Então, tipo, cara, é legal, tipo, é uma fase. Geralmente, praticamente é uma fase. E uma coisa que eu sempre me pergunto é que, assim, eu geralmente sempre ouvi isso e eu sei que vocês aí também sempre ouvem. Que é assim, tem uma pessoa tal, aí ela pega e fala assim, mano, eu vou estar aqui quando você precisar. Eu vou estar aqui pra te ajudar quando você querer. É só me procurar. Beleza, aí você vai procurar a pessoa e cadê aquela pessoa que falou que ia te ajudar quando você mais precisasse? Aí você pega, para, pensa, cadê? Isso tá errado. Não é essa pessoa. Ela disse que ia estar comigo na hora que eu precisasse, mas ela não tá aqui. O que eu vou fazer agora? Pra onde eu vou? O que eu faço? Ela se prende. Essa pessoa se prende nela. Fica sem saber o que fazer, sem saber o que fazer, né? O que fazer, como se libertar, como tirar aquela dor dela. Ela não tem ninguém pra desabafar. Então aquela pessoa que falou que ia estar ali, não está. Ela não está ali. Então às vezes você se pergunta, mano, por que eu vou procurar uma pessoa dessa se ela não tá aqui? O que eu vou fazer agora? E, mano, isso fica muito na cabeça, sabe? Então não adianta você falar que vai estar ali, sendo que você não vai estar ali. Pensa um pouco melhor antes de dizer. Se você não for estar ali quando ela precisar, então não adianta você falar que vai estar ali. Então, galera, tipo, eu vou explicar um pouco melhor sobre a depressão. Por quê? Porque eu vou explicar um pouco melhor. Porque eu deixei um pouco vago, vamos dizer assim, sobre a parte que eu falei em que eu citei da idade. Que eu tinha falado que era de uns 13 em diante. Mas não é bem assim. Não,
como assim, Jô? Não é, como assim não é bem assim? Não é bem assim, porque assim, tudo é começado, tudo começa num trauma. E esse trauma, ele vem desde quando você tá no útero da sua mãe. Opa, peraí, como assim? É um pouco é um assunto difícil de explicar e ele é muito complexo. Eu posso até falar mais disso um pouco mais lá pra frente. Que é uma coisa que eu li num livro e ele é muito interessante. Ele é muito da hora, ele é muito legal. E você aprende demais com ele. E então, tipo, tudo começa a partir de um trauma. E esse trauma, ele começa quando você está no útero da sua mãe. Porém, ele... meio que o trauma leva um pouco a depressão. Porém, como eu posso dizer? Porém, ela não é bem daquelas grandes. Ela é bem menor, porque você tá no útero, você não sabe de nada, você não vai coisando. E aí, a partir do momento que você nasce, você já começa a desenvolver, você começa desenvolvendo a depressão. Porque a depressão é a gente que cria, é a gente que faz, e isso acaba nos prejudicando. Mano, pera, Jô, como assim? Não tô entendendo. Esse assunto é um assunto muito, mas muito complexo. E nem eu mesmo, assim, meio que eu consigo explicar, só que ele fica um pouco vago, porque eu não tenho muito... Eu não tenho muito... Aí... Aí, esqueci o bagulho, mas vocês devem ter entendido. Ele é um assunto muito complexo e às vezes eu não consigo explicar porque ele fica muito vago. O que eu tento passar pra vocês fica muito vago porque é uma coisa muito difícil de se explicar. Então a depressão ela começa desde quando você tá no útero. Porém, você só vai desenvolvendo com o passar do tempo, quando você for crescendo. Que geralmente tem crianças que... Tem crianças... Não sei que idade. Porque eu também eu pesquisei, mas não mostra a idade. Tipo, a idade que a depressão realmente começa. Mas aí tem crianças que sofrem, que vai sofrendo bullying, entre outras coisas, e acaba desenvolvendo a depressão. Eu tenho depressão e isso é muito ruim. Ontem mesmo quase passei mal. Mas enfim, então a depressão ela vai aumentando com o decorrer do tempo. Não são todas as pessoas que têm depressão, né? Tipo, acho que é meio difícil, eu não sei. Mas eu acredito que a maioria das pessoas, entre crianças a adultos, tem depressão. Só que assim, eu acho, na minha opinião, eu acho que os jovens é o que geralmente o que mais se encontra na depressão, sabe? Tanto menino quanto menina. São os que mais encontra na depressão. E isso é meio que um pouco chato, né? Tipo, mano. Então, tipo, a depressão é um bicho basicamente de 7 cabeças. Em que você não entende, você tenta entender, mas você não entende. E isso vai dificultando um pouco as coisas, vai dificultando tudo. Então, a depressão é mais ou menos isso. Então, só pra reforçar um pouco o que eu disse lá no começo, que eu não tenho uma idade certa pra depressão. Geralmente ela começa desde quando você é pequeno. E aí só vai aumentando, até aí vai saber lá, se você for souber lidar, você consegue lidar. Mas, sei lá, se não, tenta, ou pelo menos tenta, alguma coisa assim, tenta evitar, pede ajuda. Porque geralmente a depressão, ela é o começo de tudo e sempre acaba mudando em algumas coisas, né? Tipo, sei lá. E acho que é só então, isso. Mais ou menos esse foi o vídeo de hoje.
né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deem um like aí, se você gostou ou não. Vai só pra dar uma ajudinha aí, pra eu saber se eu tô evoluindo ou sei lá. Se inscrevam, comentem também dicas ou situações parecidas. O que vocês acham, sei lá. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Beijos e